Interesse Público começa agora e você vai ver. Membros do Ministério Público se mobilizam contra a aprovação da Lei da Mordaça. Se trata da tentativa de intimidar o Ministério Público pela atuação independente e corajosa que ele tem desenvolvido nos últimos 20 anos. No Rio de Janeiro, o MPF denuncia ex-procurador da Fazenda Nacional por envolvimento no esquema do mensalão. Lançada no Pará, a publicação com temas jurídicos em braille. Acho que sem informação o homem moderno não vive. No Rio Grande do Sul, o MPF busca solução que garanta segurança de crianças, filhos de índios que vendem artesanato nas ruas. A vida dessas crianças indígenas para nós é um valor absoluto que se impõe. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Mobilização contra a chamada Lei da Mordaça. De autoria do deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, o projeto de lei pretende criar obstáculos à atuação de procuradores da República e de promotores de justiça. Em diversos estados, membros do Ministério Público Federal organizaram manifestações contrárias à aprovação do projeto que tramita no Congresso Nacional. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Michel Temer, nota técnica do Conselho Nacional do Ministério Público com manifestação contrária ao projeto. O documento foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, pelos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, entre eles o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, presidente do CNMP. A nota técnica é contra a aprovação do projeto de autoria do deputado federal Paulo Maluf, que propõe alterações nas leis da ação popular, da ação civil pública e da improbidade administrativa. O objetivo da chamada Lei Maluf é responsabilizar civil e criminalmente membros dos ministérios públicos que agirem por suposta má-fé com intenção de promoção pessoal ou perseguição política, o que para o Ministério Público Federal fere a Constituição, as orientações das Nações Unidas e as decisões do Supremo Tribunal Federal, já que não devem existir no ordenamento jurídico dispositivos que intimidem a atuação dos ministérios públicos. O que se está pretendendo nesse momento é intimidar o Ministério Público, intimidar os membros do Ministério Público, o que fatalmente poderá descambar para que eles se acanhem no futuro em atuar e agir conforme o mandamento constitucional. Em Brasília, membros dos Ministérios Públicos de todo o país se mobilizaram no Dia Nacional de Alerta contra a Lei Maluf. O movimento, uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, chamou a atenção sobre os prejuízos que o projeto pode causar à sociedade, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. Essa lei aprovada, ela será extremamente danosa para a sociedade, porque seus interesses mais caros, que é a defesa do patrimônio público, pode ficar vulnerável em razão da intimidação dos agentes do Ministério Público. O deputado federal Paulo Maluf, autor do projeto, já foi preso por denúncia de corrupção, processado pelo Ministério Público e, recentemente, entrou na lista dos procurados pela Interpol por supostos desvios de recursos. Por isso, para a NPR, o ato de Maluf pode ser visto como uma forma de retaliação. Na verdade, se trata da tentativa de intimidar o Ministério Público pela atuação independente e corajosa que ele tem desenvolvido nos últimos 20 anos, sobretudo na figura do deputado Paulo Maluf, que tem sido muito investigado e punido pela justiça brasileira. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, lembra que já existem órgãos encarregados de conter os excessos cometidos por procuradores e promotores e que não há necessidade de uma mudança nas leis para isso. A proposta, repito, nos parece desnecessária, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, além dos órgãos internos de cada Ministério Público, tem condições de exercer adequadamente aquelas finalidades previstas no projeto e, por isso mesmo, como disse, a insistência no projeto pode sim aparentar a existência de algum envolvimento de natureza pessoal. A proposta do deputado Paulo Maluf tramita em regime de urgência e pode entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados nas próximas semanas. Fique por dentro. Existem diferenças entre os cargos de Procurador da República e de Promotor de Justiça. O Procurador da República integra o Ministério Público Federal. Ele atua nos casos que tramitam na Justiça Federal. O cargo máximo na instituição é o de Procurador-Geral da República.
Já o promotor de justiça pertence aos Ministérios Públicos Estaduais. Ele atua nos casos que tramitam nos tribunais de justiça dos estados. O cargo máximo na instituição é o de Procurador-Geral de Justiça. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça o ex-procurador da Fazenda Nacional, Glênio Guedes. Os crimes que constam da ação estão relacionados ao Mensalão, esquema de corrupção que envolveu políticos, partidos, membros do governo e empresários. O caso veio à tona em 2005. As investigações do esquema conhecido como Mensalão revelaram, entre tantas irregularidades, que um procurador da Fazenda Nacional havia recebido depósitos em sua conta bancária. Os valores chamaram a atenção. O nome dele? Glênio Sabá Guedes. Na denúncia oferecida ao Supremo Tribunal Federal, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, indicou que o caso merecia uma apuração específica e mais aprofundada. Coube ao Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, investigar a origem dos depósitos. Com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, chegou-se ao nome do publicitário, que estava no centro das denúncias do esquema de corrupção. Esses recursos foram apurados que estavam vindo das empresas de Marcos Valério para que Glênio intermediasse interesses do grupo financeiro e do grupo empresarial do Mensalão junto a órgãos federais. E foi a partir daí que a gente descobriu todo esse esquema de corrupção que está descrito na denúncia oferecida em relação a eles. Segundo o MPF, a função do ex-procurador da Fazenda era de emitir pareceres contrários a multas aplicadas a bancos, pessoas e outras empresas ligadas ao esquema de Marcos Valério. Glênio trabalhava no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que na hierarquia do sistema de fiscalização está atrás apenas do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Multas milionárias deixaram de ser pagas por esses bancos, e sanções de inabilitação dos dirigentes desses bancos deixaram de ser efetivadas por atuação direta dele em processos que tinham sido distribuídos para ele. Ainda segundo o Ministério Público, nos casos indicados para avaliação de outros servidores, Glênio atuava de modo que os interesses de Valério também fossem preservados. De acordo com as investigações da Procuradoria da República aqui no Rio de Janeiro, entre 2003 e 2005, o então procurador da Fazenda Nacional, Glênio Guedes, adquiriu pelo menos 10 imóveis no valor total de 7 milhões de reais, o que seria incompatível com a renda de um funcionário público. Por isso, o procurador da República, Antônio do Passo Cabral, denunciou à Justiça Federal não só o procurador da Fazenda, como também outras 6 pessoas por falsidade ideológica, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Na lista de denunciados aparecem Marcos Valério, Rogério Lanza Tolentino e José Roberto Moreira de Melo, sócios do publicitário na empresa Tolentino e Melo Associados. A denúncia foi oferecida à Terceira Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. A gente fez uma série de requerimentos cautelares de bloqueio de contas correntes e bloqueios dos bens, para que ao final, em sendo condenados, os acusados possam ter os seus bens revertidos em favor da União, porque foram proveito de atos ilícitos. A nossa expectativa agora é que o processo siga rapidamente para uma sentença condenatória. Em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra 40 pessoas envolvidas no Mensalão. O julgamento do inquérito durou 5 sessões. O processo ainda está em tramitação no Supremo. Veja a seguir. No Pará, a vitória da acessibilidade. Ministério Público Federal lança publicação especial para pessoas com deficiência visual.